Pai do Senhor, povo de Deus, pastor Zé Carvalho, passando aqui, trazer mais uma fatia de pão do céu ao seu coração. Nossa fatia de pão hoje está em Colossenses capítulo de número 4, versículo de número 6. Diz assim a palavra de Deus: a vossa palavra seja agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Bem-vindo ao canal Fatias de Pão do Céu. Meu objetivo neste canal é continuar alimentando líderes cristãos para que eles possam exercer seu ministério com excelência. Portanto, vamos olhar esta passagem da Escritura baseado no tema Navegando na Fé em tempos de pós-modernidade. Observe, meus queridos irmãos e amigos, eu quero começar falando para você sobre os desafios da pós-modernidade que estamos falando nesses vários vídeos que já publicamos, e vamos continuar aqui. Esse mundo marcado por constantes mudanças, incerteza. Pastores e líderes têm muito trabalho a fazer e eles precisam ser relevantes, manter a ortodoxia e influenciar as pessoas positivamente no ambiente em que estão inseridos. A grande questão é como fazer isso. Então nós vamos começar a explorar esse tema a partir de estratégias e dicas práticas de como fazer isso com muita sabedoria, graça e fé. Primeiro, nós vamos entender que precisamos liderar, e liderar com muita graça nesse tempo de pós-modernidade. Não podemos esquecer que a liderança é a capacidade de influenciar pessoas para trabalhar entusiasticamente, visando atingir objetivos identificados como para o bem comum. Líderes cristãos, todos eles, levaram as pessoas a conquistas, a objetivos coletivos. Por exemplo, Moisés tirou o povo do Egito, levou à terra de Canaã, enquanto que Josué teve a missão de introduzi-los em suas terras e tomar posse daquela terra que era promessa de Deus. Por exemplo, Neemias levou o povo àquela situação de humilhação, desprezo, insegurança, a um empolgante projeto de reconstrução dos muros, e assim vai. Cada líder tem seu trabalho, sua função, e nós precisamos também, como líderes, levar o nosso povo a objetivos altruístas, coletivos e espirituais. Portanto, é interessante, eu vou começar com definições de alguns termos aqui. Já estou falando sobre a pós-modernidade, características da pós-modernidade, mas eu preciso hoje estabelecer uma conexão entre a pós-modernidade, a modernidade e a antiguidade. Nesse início de vídeo aqui, eu quero trazer essas definições e mostrando a visão paradigmática de cada um desses períodos, para a gente poder entender em que situação estamos e poder fazer as dicas que eu vou dar fazer sentido para você neste momento. Então, primeiro de tudo, nós precisamos entender que os sociólogos dividem a história da filosofia e até da teologia em três períodos distintos, que são a antiguidade. A antiguidade é aquele período caracterizado com a visão cosmológica e teocêntrica, onde acreditava-se que tudo vem de uma ordem cósmica e que era divinamente estabelecido por Deus, ou seja, o teocentrismo estava ali dominando esse período, e a percepção da verdade era vista a partir de algo como absoluto e revelado pelos deuses ou pela razão. O homem buscava conhecer o mundo a partir das lentes da própria filosofia ou da religião e até da mitologia. Tudo era explicado a partir desses conceitos. Se não fosse da religião verdadeira, mas era de algum mito, alguma coisa assim. Então a religião sempre tinha ali, ou a teologia ou a filosofia tinha sempre uma direção. Então aí entra em questão a questão da transição. Quando isso acabou? No período da pós-modernidade, no período da modernidade, que na verdade a modernidade foi gradual esse processo, né? Não tem assim uma data específica, dia tal, ano tal, mas os estudiosos dizem que no período chamado renascentismo europeu, do século XIV até o XVI, é o marco inicial e a transição entre a antiguidade e a modernidade, especialmente porque surgiram aí o interesse pela cultura clássica e pela ênfase na razão humana. Então aí nós temos também que perceber que quando acaba a antiguidade, entra em cena a modernidade. Essa modernidade, a visão paradigmática da modernidade, ela trouxe à tona agora a visão antropocêntrica, onde
o homem passa a ser o centro de todas as coisas, a medida de todas as coisas, a razão também, e tudo é centrado no indivíduo, no poder e na razão. Então, a verdade é percebida a partir de ser entendida como algo aplicável e alcançável pela razão humana. Através dos métodos científicos, de investigação empírica, o homem busca compreender o mundo através da ciência da razão, questionando os dogmas e as tradições. A transição da modernidade para a pós-modernidade é mais difícil de precisar, porém, por ser um processo bem complexo e multifacetado. Então, mas os estudiosos chegam a dizer que o século XX é o fim da modernidade e o século XXI o início da pós-modernidade. E é interessante notar isso, que essa visão pós-moderna, ela surge com o fim da modernidade, né? Agora, a sociedade que nós estamos inseridos, que é do século XXI para cá, ela é chamada de sociedade pós-moderna, uma sociedade de valores líquidos, de padrões líquidos, onde falta-se a objetividade e a universalidade das verdades, e o conhecimento passa a ser relativo. Tem muita coisa que, apesar de ser global, mas ainda é relativo, né? A verdade é vista na pós-modernidade a partir das construções sociais influenciadas por contextos culturais, históricos e políticos. O homem, ele passa a lidar com a multiplicidade das perspectivas e a diversidade da verdade, adotando então aquilo que é a postura mais crítica, pluralista, relativista e em relação ao conhecimento. É como se dissesse, na verdade, todo mundo conhece determinados padrões, mas esses padrões, eles podem não ser aceitos universalmente. Então, uma das características da pós-modernidade é esse aí, o relativismo, e onde o conhecimento ele não é aceito como universal. Portanto, essas três perspectivas, elas mostram que o mundo ele é compreendido de perspectivas diferentes, de modo diferente, lidar com a verdade de forma diferente e influenciado por conceitos históricos, filosóficos, teológicos e até antropológicos diferentes. Portanto, nós na pós-modernidade temos muito trabalho a fazer. A liderança tende a ser mais colaborativa e participativa, né? E valorizar perspectivas diversas, sem abrir mão da verdade, da realidade e da ortodoxia bíblica. Além disso, vamos considerar, meus irmãos, como o líder pode ser relevante em meio a uma sociedade pós-moderna. Eu vou dar alguns conselhos. Vou deixar depois outro vídeo que vai falar muito mais dessa complexidade. Esse vídeo aqui é introdutório a esse tema, né? Eu vou falar muito mais sobre essa complexidade, né, da liderança em si. Mas hoje eu vou dar apenas 4 conselhos para um pastor que está inserido nesse contexto da pós-modernidade, para um líder, um presbítero, alguém que lidera um grupo de pessoas. Como você pode ser relevante em meio a um grupo de jovens, por exemplo, pós-moderno. Então, primeiro eu vou te dar 4 dicas aqui. Em primeiro lugar, olha aqui a palavra que eu li aqui, ela vai falar exatamente sobre isso. Como é que é a palavra que eu vou ministrar? Ela precisa ser temperada, ou seja, ela precisa ter um equilíbrio, ela precisa ter um sabor, e ela tem que edificar aqueles que ouvem. Glória a Deus. Então, em primeiro lugar, conheça a cultura da pós-modernidade. Você precisa conhecer, você precisa estar atento às tendências e desafios do mundo contemporâneo para poder compreender suas questões, seus dilemas, e assim ser atual dentro da aplicação do seu contexto. Você sabe que, por exemplo, um pregador, ele tem que ler a palavra, explicar essa palavra e aplicar essa palavra. Porém, como é que é feita a aplicação? É feito de acordo com o contexto em que ele está inserido e com a cosmovisão daquele grupo em que ele está ministrando. Por exemplo, Paulo em Atos 17, 22 a 34, a gente vai perceber Paulo em Atenas, a cidade mais, vamos dizer, politeísta da sua época talvez, e também que era uma cidade que dava muito valor aos discursos filosóficos. O que Paulo faz? Diz a Bíblia que ele se sente indignado em perceber a quantidade de deuses espalhados ali, a quantidade de altares, mas andando no meio daqueles altares, ele encontrou o altar a um Deus desconhecido. E aí, então ele pegou o gancho cultural, o que nós chamamos aí no estudo da antropologia missiológica de ponte cultural. Ele encontrou essa ponte e então ele disse: ó, esse Deus em que vocês seguem e adoram, mesmo sem conhecer, é justamente esse que eu estou pregando. Aí ele vai falar do Cristo em que ele prega. Então, o líder, para ser relevante, ele precisa ser conhecedor da cultura moderna e falar a partir
da linguagem que as pessoas possam entender, usando as pontes culturais certas. Essa é a primeira dica. Em segundo lugar, a segunda dica que eu quero dar a você é: cultive o diálogo respeitoso e a empatia àqueles que pensam de forma diferente, buscando compreender suas perspectivas e compartilhar a mensagem de Cristo de maneira relevante. O texto que eu li: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saber como deveis responder a cada um. Olha como é interessante. Você tem que saber como é que vai responder a cada um, e para isso você tem que ter o diálogo empático com essas pessoas. A partir do ponto de vista deles, você vai montar sua resposta, você vai usar seu argumento, você vai trabalhar isso, aquilo que precisa ser trabalhado. Você abre mão da ortodoxia bíblica, mas levando a palavra certa. Assim como o médico traz o remédio certo para a doença certa, você precisa conhecer os sintomas da doença, o que causa a doença, para poder levar o remédio certo. E o evangelho é o remédio certo para todas as enfermidades, mas o médico é você que vai ministrar a cura a partir da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, em terceiro lugar, você tem que ter firmeza na fé. Mantenha-se firme nos princípios da palavra de Deus, sem abrir mão da ortodoxia e da verdade bíblica, mesmo diante das pressões, influências culturais. Seja um exemplo para aquele grupo de pessoas que você está buscando, sempre tendo uma resposta bíblica satisfatória e de autoridade. Assim você verá como Deus irá agir na sua vida de forma especial e vai usar você. Seja como Atanásio, né, na defesa da ortodoxia bíblica contra o arianismo no concílio de Niceia. Então, este é o terceiro conselho. O quarto conselho que eu quero deixar com você é a vivência autêntica. Seja um exemplo vivo do amor de Cristo, vivendo a fé de forma autêntica e coerente, atraindo outros pela sua conduta e testemunho. Nunca um líder deve ser incoerente. Você precisa ser coerente naquilo que fala, viver o que prega e pregar o que vive, e obedecer a palavra de Deus. Você precisa ser o exemplo. A partir disso, você verá como Deus poderá usar você de maneira contagiante. Você não ser apenas um líder abençoado, mas influenciador, um líder que influencia as pessoas com a cultura do reino de Deus. A minha oração é que você, como líder, como pastor, seja uma luz no meio das trevas, influenciando positivamente o mundo pós-moderno com a mensagem transformadora do Evangelho. E que a nossa fé seja autêntica, relevante, cheia de graça, refletindo o amor de Cristo em todos os aspectos da nossa vida. Continue buscando a verdade e aplicando essa verdade a tal ponto dela ser poderosa na vida daqueles que te ouvem. Como Daniel, no meio de uma Babilônia tão corrompida, mas ele foi uma luz que brilhou, sal que temperou e fez a diferença. Nunca abriu mão dos seus valores, mas ele soube dialogar com a cultura e levar a mensagem da fé que ele seguia e carregava no seu coração. Então, continue acompanhando o canal Fatia de Pão do Céu, para mais reflexões e inspiração. E até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Comenta, curte e compartilhe o vídeo. Assim, nós vamos mais longe com a mensagem do Evangelho. Que Deus te abençoe. Um forte abraço com os dois braços.